Olá, você, seja muito bem-vindo. Estamos começando hoje um projeto que já estava na gaveta há algum tempo, né? E agora, finalmente, esse projeto acontece. Esse projeto chama-se Terapia em Pauta, né? A gente vai bater um papo aqui sobre terapia, sobre a importância da terapia, sobre saúde mental, assim, levando para você a informação da importância de cuidar de você, do seu bem-estar. E para começar aqui, eu trago uma amiga, né, uma jornalista também, né, a Bruna Miranda, né, que vai falar pra gente sobre isso. Bruna, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Fico. Primeiro, eu gostaria de agradecer muito pelo convite, de ser a primeira convidada desse projeto que eu Exatamente. achei tão bacana. Então, eu gostaria de dizer que é super importante. Primeiro, eu já estou muito feliz de estar aqui, porque falar sobre terapia é um assunto que eu gosto muito, porque a terapia eu falo que ela me salvou. Então, é muito importante estar aqui falando e eu agradeço muito e torço muito para que dê tudo certo nesse projeto. Já deu. Vamos começar isso. A gente quer levar para você que está nos assistindo, né, no momento que você estiver assistindo, vai ser o momento certo. Tenho certeza disso. Da importância de você cuidar da saúde mental. Não só da saúde do corpo, mas da saúde mental. Para quem não sabe, vou me apresentar. Sou o Wilker Carvalho, sou jornalista, né? Assim como a Bruna, minha colega aqui. E vou apresentar ela daqui a pouco, tá? Completa, a apresentação completa. Sou jornalista e agora também sou psicólogo formado. Acabei de me formar, por isso que eu trago aqui uma mistura aí, Bruna, das duas profissões, né? Da comunicação, do jornalismo e da psicologia, para levar para você a informação, importância da terapia. Bruna, vou te apresentar aqui, ó, Bruna Miranda, é jornalista com passagens pela TV, internet, assessoria de imprensa, né? Trabalhou também na área de marketing, né? Atriz e professora de teatro, tá? Professora de teatro e fundadora da oficina de teatro Bruna Miranda, que vocês aí já devem ter acompanhado aí pela imprensa, né? Os canais de TV, os sites, que falou da oficina. E Bruna, você também é consultora de performance e ajudando as pessoas com as ferramentas de comunicação e teatro a melhorar a expressão, falar em público e lidar com a timidez e o controle da ansiedade, viu? Tem tudo a ver, né, Bruno? Teatro, comunicação e a psicologia, não é isso? Tudo a ver, tudo a ver. A gente vai falar sobre assuntos, eu acho que aqui, né? Eu acho que tem tudo a ver até aqui, ó. Já temos um símbolo do teatro. Não é? E é Exatamente. exatamente isso, é super importante. Eu acho que o teatro é uma excelente ferramenta para a gente lidar com as nossas questões, né? Porque o que eu sempre falo, no teatro você é quem você quiser ser. E você tem um espaço onde você pode ser quem você quiser ser, sem qualquer julgamento, né? Sem qualquer questão. É muito importante, porque eu acho que a ansiedade, muito dessas questões que a gente vê, é por conta disso, né? Por conta do julgamento, por conta da pressão social, por conta de querer que a gente, às vezes, caiba em certas caixinhas. Então, eu acho que o teatro, ele ajuda muito nisso. E tem exercícios também que ajudam muito a controlar essa ansiedade, ajudar na timidez. Muito bom. Então, tem tudo a ver. Agora, Bruna, fala pra gente o seguinte: você é jornalista, formado em jornalismo, né? Também tem aí, é de família, né? O pai da Bruna é um jornalista conhecido, né, Bruna? Isso. E você foi para o teatro. Como é que você fez essa... embora a comunicação, né, tenha a ver, mas assim, jornalismo e teatro. Como é que você saiu de um ponto para o outro? E como a gente falava antes nos bastidores, você está bem, bem feliz com a sua profissão, não é isso? Isso, com certeza. Eu acho que o principal de tudo é o que eu sempre falo, a gente fazer o que a gente ama, né? O que faz o nosso coração bater acelerado, nosso frio na barriga. O que acontece? O teatro, ele veio antes do jornalismo. Eu Sim. fazia teatro, comecei na escola, eu lembro que eu comecei a fazer teatro e aí ganhei um prêmio na escola e tal, a gente fazia uma peça. Depois eu fui fazer Fafim em Vitória, que é uma escola super respeitada do estado. Sem dúvida. E aí, naquele período, eu amava o teatro, eu sabia que era aquilo que eu queria. Só que naquele período de faculdade e tudo mais, o jornalismo surgiu como uma ferramenta, né, numa conversa ali com os meus pais, como algo assim, aquela famosa história do que é mais concreto. Faz uma faculdade, Sim. né? E foi muito importante, eu acho que foi essencial. E depois você vê o que você quer, porque teatro não tinha aqui, né? Eu teria que ir pra E não UFI, tem ainda, e não né? tem, não tem. Então, assim, mas na época, hoje eu acho que tem na UVV e tudo mais, eu acho que na época nem existia faculdade, não existia essa possibilidade. E aí eu fui fazer, eu sabia que eu tinha que ir para Rio São Paulo, muito nova, então eu fui fazer faculdade. E aí gostei, eu acho que a comunicação é uma coisa, como você falou, tá no sangue, era uma coisa que desde criança estava vivenciando,
Mas chegou uma fase da minha vida que eu sentia falta do teatro. Que eu sentia que tinha alguma coisa ali, que até a gente vai falar melhor sobre isso. E aí o teatro foi... Quando eu voltei pro teatro, que foi um tempo que eu fiquei em São Paulo, que eu fui fazer um curso do Wolf Maia, que é um curso super respeitado. Bacana. E aí foi quando eu fui ficar em São Paulo esse tempo, que aí eu me enxerguei melhor, assim, que eu saí de tudo, tirei um tempo sabático longe do jornalismo para conseguir entender o que eu queria. E foi um período super importante. Mas aí depois eu voltei pro jornalismo e fiquei nessas... Amava o teatro, mas era um hobby, era algo que eu fazia ali, estudava, fazia os meus cursos, mas não era algo que era como profissão. E aí, no ano passado, eu realmente vi que era isso que eu queria, que eu não conseguiria ficar longe. E aquilo, ficar longe do que eu sonhava, estava me fazendo muito mal. E aí, foi a hora que também, na terapia, com a minha psicóloga, a gente conseguiu... Eu cheguei nessa conversa e entendi que eu precisava seguir o meu caminho. Isso que eu ia perguntar, desculpe te interromper, Bruna. Isso que eu ia perguntar. Como é que você chegou na terapia, né? Como é que começou a fazer isso? Estou precisando ir para terapia, né? Você falou que essa conversa, esse entendimento, né, de que o teatro era importante para você. Mas como é que você chegou lá? Falei, poxa, eu vou para terapia, preciso da terapia. Como é que você chegou lá? Porque isso é uma questão que a gente conversava nos bastidores, que as pessoas têm uma dificuldade. Mas como é que você chegou nesse clique da importância da terapia, de fazer terapia? Então, Wilcler, primeiro eu acho que assim, eu sempre fui uma pessoa ansiosa, naturalmente, assim, era sempre assim, antes de prova eu ficava muito nervosa, aquilo me atrapalhava, antes de algum momento importante, eu ficava com frio na barriga, eu chorava, eu tinha sonhos, e eu não conseguia entender muito aquilo ali. Certo. Na faculdade eu fui vendo que aquilo se agravou um pouco, assim, teve um episódio, que na época eu não sabia que era uma crise de ansiedade, que eu tinha um trabalho pra fazer, e eu sentei, eu tinha que entregar, eu não conseguia digitar, eu tive que ligar na época pro meu ex-namorado, né, o namorado da época, falar, por favor, me ajuda. Ele foi pra minha casa e eu fui falando, ele foi digitando o meu trabalho. E ali ele me acalmou, me ajudou, enfim. Só que eu tive vários períodos, assim, antes de prova, antes de tudo, aquela pressão da faculdade, e que eu tinha momentos, assim, TCC. Então, eu tinha momentos, assim, que eu não conseguia entender o que eu tava sentindo. E aí, eu fui, me formei, comecei a trabalhar na área, eu comecei a trabalhar na TV antes, né, de me formar. Quer dizer, se formou com essa vivendo esse momento. Isso, e aí eu já tinha sido contratada pela TV antes de me formar, antes de finalizar a faculdade. E aí, assim, quem é jornalista e quem trabalha em TV sabe, é muito puxado, assim, trabalhar a TV, todo dia, pressão, é muito... Além da pressão do trabalho, ainda você convive com muita coisa, com as dores das pessoas. Sim. E aquilo foi me pegando, assim, eu não conseguia, eu me sentia muito mal, vendo as dores, eu ia fazer um acidente, alguma coisa, e aquilo ali tava me mexendo com muito meu emocional. E aí, quando eu saí da TV, porque eu vi que, assim, foi um período difícil, que eu tava vendo aquilo, não era muito pra mim, factual, aquelas coisas, eu vi que esse era um caminho que eu não tava querendo pra mim. Mas eu tava perdida, eu tava, gente, o que eu vou fazer da minha vida? Eu achava que era o que eu queria, jornalismo de TV, fiz a faculdade toda achando que era isso. O mundo real e tudo, duro, né? foi duro. E aí, foi quando eu tinha uma amiga, tenho uma amiga que é psicóloga, e conversando com ela, ela falou, eu acho que seria muito legal você começar a fazer terapia. Quando eu era criança, eu tinha feito, quando meu irmão nasceu, sabe aquela coisa de ciúmes? O irmão era irmão mais velho. Então, minha mãe me levou pra gente poder fazer esse processo pra introdução do meu irmão. Eu queria muito ele, mas quando ele nasceu, 5 anos, sendo a filha única, a rainha da casa, eu precisei lidar com isso. Mas depois nunca tinha tido contato. E aí, essa minha amiga conversando comigo, falou, faz, porque eu acho que você vai se encontrar. Porque eu tava começando a falar, gente, eu fiz jornalismo, eu não quero seguir essa profissão, o que eu faço e tudo mais. Você já tinha saído da TV. Já tinha saído. E aí, na época, eu tava trabalhando foi quando eu tava trabalhando no site, né, na internet e tudo mais, e fazia também algumas questões de redes sociais e tal. E aí, eu comecei. E quando eu fui pra terapia, que eu fui entender que tudo aquilo que eu sentia tinha nome, que é ansiedade. Certo. Até então eu não sabia o que era o transtorno de ansiedade. Eu achava que a ansiedade, gente, era só um friozinho na barriga, sentimento bom. Mas não. A ansiedade é de você ficar com taquicardia, você sentir dor de cabeça, você criar neuroses na sua cabeça de desespero, assim. Então, eu tava numa fase muito difícil. Ficar vivendo o futuro, né? A gente vive no futuro. O excesso do futuro, que se diz, né? Exatamente. Ansiedade é o excesso do futuro. Exatamente. Aí você percebeu que tinha esse transtorno na terapia. Na terapia. E aí, em conversa com a psicóloga, eu cheguei falando de coisas, amenidades, essas questões minhas, e aí ela foi entendendo, você tem ansiedade. E aí, depois disso, é muito louco, porque assim, você tem um diagnóstico,
eu nunca cheguei a tomar remédio e tudo mais, o que é super comum Sim. hoje em dia, e não tem problema algum. Mas Sem eu não dúvida. cheguei a tomar o remédio e tal. Só que aí eu fui vivendo fases. E aí, com a terapia, eu ia ficando bem e tudo. Mas aí acontecia de eu ainda não estar 100%. Tinha- Essa questão profissional, pra mim, eu não conseguia me entender. Eu fazia Tinha uma uma recaída, coisa. né? Tinha recaídas. Uhum. E aí eu tive um episódio que foi, eu acho, o episódio mais marcante pra mim. Que foi no período de... Isso eu comecei terapia no começo de 2016. Eu tinha 22 anos. Certo. E aí eu fui fazer a terapia. E aí eu lembro que em agosto eu comecei a ter uns episódios um pouco depressivos. Que assim, e o que é muito interessante falar. Todo mundo que me conhece, convive comigo, sabe que eu sou uma pessoa alegre, falante, tô sempre pra cima. E as pessoas me viam assim. Mas no meu íntimo, no dia eu chegava em casa, eu chorava. Teve período que eu lembro que era 2016, marcou muito porque era Olimpíadas. Eu acordava, assistia a Olimpíada, só levantava pra comer. Se eu pudesse, eu ficava na cama. E final de semana, às vezes, tinha algum compromisso com os amigos e tal. Eu não tava trabalhando, tinha parado de trabalhar e tudo mais, não tava bem com isso. E aí foi até na época que eu comecei o meu trabalho social com criança, que foi Sim, muito lembro também. disso, lembro Foi disso. quando eu comecei a trabalhar, né? Que na época o Projeto Pipa, que eu fundei com os Isso. amigos. Foi muito nesse período de eu me sentir útil, porque eu não me Uhum. sentia útil. Eu achava que eu não. Eu me colocava muito para baixo, abaixo das pessoas e tudo mais, que tudo isso era tudo um sintoma da ansiedade. E aí fui controlando e tudo. Mas aí 2017 foi um dos piores graus, assim, que eu tive, porque eu fiquei muito mal, assim. Em 2016 também teve, eu acho que isso também E desencadeou. já fazendo a terapia. Já fazendo. Isso Você é vê importante, já a gente. necessidade, né? Imagina se ela não estivesse em terapia, né, Bruno? Exatamente, exatamente. Em 2016 também teve um episódio que foi uma das coisas que me fez pensar em largar totalmente o jornalismo, foi que um primo meu morreu de acidente. Acho que muita gente não sabe disso. Foi um acidente que teve uma grande repercussão. E eu fui fazer uma matéria. E eu fiz a matéria sobre o acidente sem saber que meu primo... Ah, Então, assim, isso foi um período que ali eu pensei, que profissão é essa? E eu senti a dor da família, perder alguém, falar sobre... Então, aquilo me desencadeou, eu me senti um abutre, foi um processo muito difícil. E aí, já fazendo terapia. Então, por isso que teve essas fases, isso, eu tinha esquecido disso. Por isso que nesse agosto eu tava nesse período depressivo. A dor da morte do meu primo, a culpa... teve um fator ali que... Teve um fator né? que foi um gatilho. Sim. Em 2017, também eu tava nesse período... também uma questão profissional, tava totalmente, não tava me encontrando, eu tava muito infeliz, eu não conseguia me encontrar, eu não conseguia, até eu acho que é até muito íntimo, mas eu vou abrir aqui, eu não conseguia nem me relacionar amorosamente, eu não Sim. pensava em me relacionar, eu não tava bem comigo, então eu não tava bem com outras pessoas, então foi um período que eu não queria me envolver com ninguém, eu tava totalmente à parte disso. Processo preocupante, né, Bruno? Porque Sim. é um processo depressivo que se a pessoa não tiver um acompanhamento como ela tinha, né, Bruna? Que a questão Sim, vai piorando, né? vai piorando. Então você estava nessa fase já em 2017. Em 17. E foi, que é muito importante, que assim, a terapia e a rede de apoio que eu tive da minha família, né? Que foi primordial, assim, Sim. de entender o que eu tava sentindo. Mas nessa época, era difícil, porque também tem esse processo. Por mais que a sua família, com seus amigos, eles querem te ajudar, o namorado, enfim, eles não vão conseguir. Eles vão estar ali para te dar apoio, mas só um psicólogo, só um profissional, um psiquiatra, dependendo, né, do Sim, grau e da tudo, situação. que vai te ajudar. E aí, em 2017, eu tive esse período de... que foi um período mais difícil, assim, que eu falei, assim, não tô bem, eu tava num período, assim, muito difícil mesmo, assim, sabe? De não ter vontade de viver. Não queria, eu tava muito mal. E aí, foi uma época que eu fazia 2 vezes por semana terapia. 2 vezes por semana. Aí, nessa época, foi que a minha psicóloga chamou minha mãe pra conversar e tudo mais, da possibilidade de eu ser encaminhada por um psiquiatra, que talvez seria porque estava num grau muito avançado. Só que aí, juntas, eu era muito nova, eu tinha 23 anos e tal. E na época, ela optou por assim, não, vamos tentar outras formas. Sim. E aí, a gente começou, que foi esse processo que me levou a ir pra São Paulo, porque aí eu comecei a identificar o que eu queria da minha vida, o que eu gostava. Que foi via terapia. Via terapia. Ótimo. E aí, na terapia, eu fui entendendo e fui buscando um sonho, que era um sonho antigo de fazer esse curso em São Paulo. E aí, né, minha família, todo mundo me apoiou, me ajudou financeiramente, tudo mais, pra eu poder ir passar esse tempo lá. E foi ali que eu consegui. E agora, imagina, uma pessoa que tinha ansiedade, que teve época que eu tinha dificuldade de sair sozinha na rua, não saía e tudo mais. Os meus amigos todo mundo buscava em casa, eu saía só com a minha família, enfim. E aí,
eu ir para uma cidade grande. Eu nunca tinha ido, nunca tinha morado em São Paulo, não conhecia São Paulo, que é uma cidade enorme. E aí, com 24 anos foi... E aí, gente, eu fazia terapia, e é muito assim, eu sou muito grata a essa minha psicóloga, a Cleciane, porque ela fazia uma terapia, assim, voltada para isso. Ela me preparou, desde o momento que eu paguei o curso, ela me preparou para eu conseguir, para eu poder, assim, para eu conseguir lidar. Um exercício da terapia, Exatamente. E aí ela me passava os exercícios, olha, você, agora, você vai lidar, assim, cada terapia era um processo. Certo. Ah, beleza, como que você vai lidar uma cidade grande, você sozinha e tudo mais... E aí eu ia, como que eu vou? E tal. E assim, foi um período que foi um marco pra mim, porque eu consegui me virar em São Paulo. Eu consegui, eu fui sozinha, eu dava a cara a tapa, eu vivenciei aquilo. E ali foi um período muito importante, assim, de eu conseguir vencer os meus medos, vencer os meus monstros. E sempre ali, com ela, mandando. Cheguei em São Paulo, tô bem, tô conseguindo, tô indo. Isso. E às vezes me dava. Eu lembro que deu uma vez uma crise de ansiedade, eu tava no metrô. Isso que eu ia te perguntar. O que a terapia te ajudou aí numa situação pra você contar pra gente? Por exemplo, eu tava no metrô, e aí o meu celular, eu pegava o metrô, pegava um trem, o metrô, e aí da estação uma prima minha me buscava, porque ficava próximo da casa e tal, então ela ia me buscar. O meu celular com, tipo, 2% de bateria. Não, minto, nesse dia eu tinha que chamar um Uber, porque ônibus eu não sabia andar, eu só sabia metrô e trem. E aí eu tinha que chamar um Uber e o meu celular com 2%. E aí eu falei, meu Deus do céu, e ali foi me dando uma crise. Já começou a ansiedade ali. Aí eu comecei a pensar tudo de ruim, gente. Porque aí o ansioso, ele pensa tudo de ruim. Eu pensei assim, pronto, o celular vai acabar a bateria, eu não vou conseguir encontrar. Como que eu vou ligar pra minha família? Vai acontecer alguma coisa de ruim? Eu pensava no pior cenário possível. Não é, a gente pensa o pior. A pior coisa que pode acontecer, a gente vem na mente. E aí... eu, nesse período, relembrei da minha psicóloga, dos exercícios para eu poder me acalmar, de respiração. Fui me acalmando, fui colocando aí. Nisso, o Uber conseguiu chegar, deu tudo certo. O Uber, mesmo com o celular descarregado, eu sabia a placa, decorei ali, ele chegou, enfim, deu tudo certo. Na verdade, quando o Uber chegou, tava tipo... O Uber chegou, a bateria caiu. Ali foi um anjo da guarda também. Com certeza. Mas era esse período, assim, eu mandava pra minha psicóloga meio que um diáriozinho, assim. Porque esse também é a grande questão. Quando você tem um diagnóstico de ansiedade, são pequenas vitórias que você vai comemorando. Eu nessa época, eu reclamava demais. Reclamava de qualquer coisa que acontecia, era o fim do mundo pra mim. E aí eu fui entendendo com a terapia que era cada passo, assim, por mínimo que seja, é comemorado. Eu consegui pegar um metrô sozinha. Uhul, Bruna, exatamente. Você venceu. Você conseguiu, você saiu à noite com os amigos e conseguiu voltar para casa. Mais um medo. Então, você vai vencendo isso. E isso vai te ajudando muito a você conseguir se sentir melhor com você. Sem dúvida. Só que aí, enfim, aí eu voltei. Foi a época que eu tava trabalhando na assessoria de imprensa da prefeitura. Enfim, tava conseguindo lidar com a minha ansiedade, mas ela vinha de vez em quando. Sim. Porque aí, quando eu trabalhava em outra cidade, então não tinha tempo, por exemplo, de fazer meu exercício físico, que eu entendi que era primordial para mim. Certo. A terapia era a terapia e as atividades. E aí eu não tava tendo tempo, porque era muito corrido, eu saía cedo de casa, voltava já tarde, não tava fazendo... Tava te fazendo falta. Tava me fazendo falta. Aí eu já não tava conseguindo, tava trabalhando, e aí eu via que o teatro era o meu amor da vida, mas eu não podia estar fazendo, porque eu tava trabalhando em outra coisa, enfim. E aí, eu lembro que eu tive crise uma vez, assim, eu saindo pra trabalhar, me deu uma crise. Sorte que minha mãe tava chegando, porque eu fiquei, tipo, me dava crise, assim, pra quem nunca teve... Às vezes, assim, dá como uma taquicardia, dá um medo, assim, dá uma sensação muito ruim, como se fosse acontecer uma coisa muito ruim e de repente. E aí, nesse dia, foi muito de repente. E eu comecei a ficar mal, assim, eu não conseguia respirar. Não vinha a respiração. Eu tava assim, aí minha mãe chegou e tal, eu liguei pro trabalho, todo mundo muito bacana, tudo. E ali eu vi. E foi um período também, que isso é importante, eu acho que foi isso, desencadeou, que eu tava sem terapia. A minha psicóloga mudou e ela não tava conseguindo me atender. Foi um períodozinho que ela ficou sem atender, que ela também, na verdade, tava passando por uns problemas pessoais e tal. Então ela ficou sem atender um tempo. E ali desencadeou. Aí veio pandemia e tal. Que foi um outro período bem difícil, muito difícil, longe das pessoas que você ama. Que eu acho que foi um período que as pessoas começaram a entender. Em São Paulo na pandemia, não? Não, aqui já. Tava aqui. Entendi. E aí,
Aí, enfim, você tá trabalhando, depois você se vê trancada dentro de casa. Eu já peguei o home office de cara. E eu acho que eu fiquei sem sair de casa uns 4 meses. Assim, eu cumpri bem a época da quarentena, assim. O máximo que eu ia era num supermercado. E o máximo que eu fui era, tipo, eu tenho um melhor amigo. E aí eu ia ficar na casa dele. Eu passava, tipo, uma semana. A gente ficava juntos aquele tempo de fazer a quarentena juntos. Mas, assim, era a pessoa que eu via. Ele só me via, eu só via ele. A gente fez esse combinado. Mas, isso, assim, já foi também lá pros 2 meses. Os primeiros meses eu fiquei dentro de casa, assim, só ia no supermercado. Mas você tava como? Nesse período de pandemia, você se sentiu mal ou você tava conseguindo lidar? Como é que tava isso? É muito louco, assim, eu tava com a minha terapia, assim, nessa época eu já tava fazendo certinho, já tinha voltado. Só que é muito louco, porque uma das questões da ansiedade é que a gente acaba se comparando muito ao outro, né? Sim. Então, o que acontecia? É muito doido falar isso. Mas esse primeiro período da pandemia, eu não tive crise de ansiedade. Porque eu acho que a vida de todo mundo tava parada. Sim, tava todo mundo igual, né? Tava todo mundo igual. Então a sensação de, tipo assim, tá todo mundo passando pela mesma coisa e tal. Eu me senti agradecida por eu ter um trabalho que me permitia trabalhar de casa, por eu ter comida, por eu ter as coisas. Então, eu ia trabalhando. E aí, o que eu fazia? Eu tava só eu, meu pai e minha mãe. Aí, eu comecei a cozinhar. Quando me dava ansiedade, eu comecei a cozinhar. Aprendi a cozinhar um monte de coisa. Você não sabia cozinhar? Fazia o básico. Fazia, tipo, melhorou, arroz. Né? Não, aí eu comecei a aprimorar. Comecei a fazer Entendi. fricassê, caldo. Comecei a aprimorar, ver receita na internet e criei um amor por cozinhar. Hoje eu amo cozinhar. Hoje eu amo chamar os amigos e fazer uma comida. Que me ajuda super também com a ansiedade. Quando bate a ansiedadezinha, eu vou pra cozinha. E aí eu montava a mesa, fazia jantares pros meus pais, almoço. E aí foi quando e aí nesse período eu fazia isso, então eu tava bem. Eu tava lidando bem com aquilo. Eu começava a ler, eu fazia coisas assim que eu gostava, enfim. Só que aí, e foi um período que também, aí quando começou a bater a ansiedade, porque aí começou a neura, né? Eu não tô saindo de casa, o povo tá saindo, e eu comecei a ficar meio neurótica com isso, e comecei a brigar com as pessoas. Eu briguei com amigos, eu falava, você não pode sair de casa, eu tava meio que... porque muita gente saiu antes, né? Teve... minha esposa mesmo, teve um período forte da pandemia, que ela pegou as crianças e tava saindo, e você vai onde? Ah, vou no parquinho e tudo, e foi bem no começo, ela... Por que você não tá assistindo a televisão, não tá acompanhando as notícias, as coisas estão... O lockdown e tal. E muita gente ligou, né, o F. Ligou o F e foi, né? E aí eu, na época, e aí eu também já era um sintoma da ansiedade, eu tava muito metódica, porque eu tava apavorada com as pessoas que eu gostava, da minha família, da tia diabética, avô, avó, não sei o quê. E aí eu tava com medo, com muito medo por eles. E aí, enfim, eu tava num período... Aí foi quando bateu mais essa ansiedade. E aí o que eu fiz, né, assim, que é uma coisa que é interessante com a terapia também entender. O que eu posso fazer por mim? Agora, porque eu não estava tendo terapia, porque a minha terapia era presencial, nesse período não estava tendo atendimento. O máximo eu chamava ali minha psicóloga quando eu precisava. Sim. Mas era um período que eu nem isso estava fazendo. E aí eu falei, gente, eu preciso fazer algo por mim. Aí foi um dia que me deu a louca, eu falei, foi quando eu coloquei um piercingzinho na orelha. No outro dia eu resolvi pintar o cabelo, que eu nunca tinha pintado. E foi quando chegou meu cachorrinho, que é o Bento. Que aí foi, assim, como um presente, porque ele me ajudou muito. Toda vez que eu me sentia mais ansiosa, eu tava com ele. Então, era uma companhia... Veio através de como? De quê? Quem? Foi muito engraçado, assim. A cunhada de uma amiga tava na casa dos pais dela e ela olhou, assim, pela sacada. E ela... Na verdade, não. Ela tinha olhado a sacada e ela viu uma orquídea. Uma orquídea, uma flor, e ela resolveu descer pra pegar. Quando ela chegou, tava Bento dentro de uma caixinha, gente. Assim, ninguém sabe como ele foi parar lá. Eu falo que foi um anjo ali que botou ele, que ele era pra ser meu. Porque ele tava sozinho, ele não tava junto de outros cachorros, ele tava sozinho naquela caixinha. Essa amiga já tinha... essa cunhada da minha amiga já tinha vários cachorrinhos, já tinha gato e tal, e não podia ficar. E deixou na casa da minha amiga. Minha amiga postou na internet. Eu, quando bati o olho nele, e eu já tava sem cachorrinho já há uns anos, meu cachorrinho tinha morrido, e a gente sempre teve cachorro lá em casa, eu olhei e falei, ele é meu. É meu, o Bento é meu, e tal. E aí, quando ele chegou, foi um período muito importante, principalmente porque a gente teve Covid, minha mãe trabalha na área da saúde, então foi um período que minha mãe ficou muito emocionalmente, assim, desgastada. E aí a gente teve Covid e foi muito, assim, porque era nós duas e ele. Meu pai não teve, meu pai ficou no andar de baixo da casa. E aí foi muito importante esse processo, o Bento.
E aí, eu passei 2020 assim, quando chegou em 2021, que aí veio, gente. Aí foi o pior ano da minha vida. Aí a ansiedade veio de uma forma, assim, profunda, porque eu acho que foi um ano muito ruim pra todo mundo, né? Você abria Facebook, internet, era morte, morte, morte. Porque em 2020 a gente ainda não via, tinha morte, mas parecia que tava mais longe. 2021, era todo mundo, assim, aquele primeiro semestre. E aí, eu sem terapia, e eu falei, meu Deus, eu não tô bem, assim, eu não conseguia estudar, eu não conseguia trabalhar, nada. Eu não conseguia fazer exercício físico. Você sente, Bruna, que quando você tá sem a terapia, é mais complicado de encarar as coisas? Com certeza, assim, hoje, no grau que eu tô, né, de faço terapia, são muitos anos, como eu fui falando com vocês, comecei em 2016, foram processos e tudo mais. Hoje, no grau que eu tô, eu consigo fazer, ficar, esses dias até minha psicóloga me deu alta, pra eu ficar um tempinho sem. Aí a gente fez esses dias um processo de aniversário, que eu ia fazer 30 anos, então mexeu muito comigo isso. E aí eu fiz, mas assim, eu até vou voltar a fazer pelo menos, eu falei com ela uma vez por mês. Sim. Mas, porque assim, eu tô bem, hoje a minha ansiedade tá controlada, hoje eu não tenho crise de ansiedade, já tem mais de um ano. Mas assim, porque eu cuido, porque eu tô fazendo a academia, porque eu foquei muito nisso. Sim. Que até uma coisa que eu ia falar, como 2021 foi um ano muito trash, quando chegou que eu voltei a fazer terapia em agosto, e aí voltei a fazer acompanhamento e tal, mas ainda fazia exercícios que a psicóloga me passava e tudo, que era uma abordagem diferente, né, dela, que era a Gestalt terapia, que é muito focada em você fazer exercício, é você focar no seu presente. Isso. E aí eu comecei a fazer e tal, mas ainda não tava muito bem, assim. Eu tava tentando lidar com aquela questão, mas eu não tava bem. Quando eu tive, que foi o pior grau, assim, que foi minha pior crise de ansiedade, eu lembro que era acho que era 30 de janeiro. Até engraçado, seria, né, ontem fez 2 anos isso. Eu tive uma crise terrível de ansiedade, que eu achava, na minha cabeça, eu achava que eu estava infartando, que eu estava morrendo. Eu tinha certeza. É um dos sintomas, né? O meu coração doía, e eu chorava de dor, eu gritava, e eu falava com a mãe, pelo amor de Deus, me leva pro hospital, não sei o quê. E aí foi que minha mãe ligou pro meu melhor amigo, pra uma tia minha e tal, e todo mundo foi meio que me acudir, ajudar. E ali naquele dia, eu fui na psicóloga e ela virou pra mim e falou assim, Bruna, é o seguinte, ou você começa a fazer exercício físico, a focar em você, a largar a rede social, ou a gente não vai ter jeito, assim. Boa, Bruna. Desculpe te interromper mais uma vez, pra gente também fluir num sentido... Queria perguntar pra Bruna, jornalista, né? Rede social. Você é uma moça jovem, né? E a gente tem visto, não tenho dados, mas a gente vê, né? Acompanha, vê algumas reportagens de que os jovens estão ansiosos cada vez mais cedo. Ansiedade, entre outros transtornos, né, gente? Sim. Você acha que essa rede social que a gente vê, que a gente vive, que as pessoas, né, mostram isso e aquilo, eu também utilizo profissionalmente, para o meu lazer, para brincar, enfim, normal. Mas os jovens, que a gente, eu pelo menos a minha geração, não nasceu com essa rede social que a gente tem hoje. Era uma internet, mas era outra. Mas hoje os jovens, meus filhos, tem TikTok, minha filha tem TikTok, enfim, brincam. Você acha que isso traz, de certa forma, essa ansiedade de querer produzir algo, fazer uma foto, estar lá, comentar, compartilhar, ver o coraçãozinho clicar, ver a curtida? Como é que você avalia isso? Não, com certeza. Sem dúvida alguma, gente. O que acontece com as redes sociais? Ali, todo mundo vai mostrar só o que tem de melhor nela, né? E aí, você se compara muito com as pessoas. Foi como eu falei, eu tive que ficar mais de um mês sem Instagram. Eu precisei sair pra conseguir ficar bem, porque ali eu me comparava com as pessoas. Ali eu achava que a vida de todo mundo era maravilhosa e a minha era horrível. Isso é um sintoma, né? Que as Total. pessoas fazem essa comparação. Total. Que é
E aí, o que acontece? Eu, como você falou, eu acho que a geração que veio depois de mim, então, tá tipo assim, é adoecida, gente, porque assim, é tudo nas redes sociais. E é uma coisa interessante, assim, agora eu dando aula também para adolescente, tudo mais de teatro, eu vou vendo algumas coisas. As crianças, elas têm uma questão da aparência delas, elas não tiram foto, elas tampam o rosto ao tirar foto, elas ficam. Elas tampam o rosto e elas têm uma questão com a aparência, com a câmera, as fotos e essa pressão de estar tudo ali nas redes sociais, de acompanhando a vida e de tendo como referência pessoas que às vezes não são tão legais, porque a referência deles mudou. A nossa referência antigamente era, às vezes, a pessoa que estava na TV, ou um profissional tal, que era um cantor, um apresentador, um ator. Eles têm referência, às vezes, de umas certas coisas que tem na internet, que é um mundo muito estranho, né? Muito, muito cuidado, né? Hoje, inclusive, eu vi, antes de vir para cá, o Mark Zuckerberg, né, o dono do Facebook, do Meta, estava dando um depoimento no Senado americano. Acho que é isso, tá, gente? Depois você me perdoe se não for isso, vocês vão dar o Google aí, mas no Senado americano. E o senador mandou ele se levantar, o senhor levante e peça desculpa às famílias pelo que você tem feito com as crianças através da sua rede social. Ele levantou, aí falou alguma coisa que eu não deu para ouvir, né? Ele estava sem microfone e pediu desculpas. Então, assim, realmente, principalmente nos Estados Unidos, a questão das redes sociais tem prejudicado. Então, olhe seus filhos, cuide dos seus filhos. E você também, não se compare com as outras pessoas que cada um é único, né, Bruno? E eu falo pra vocês, gente, uma coisa que, assim, pra mim foi libertador. Eu trabalho com rede social também, né? Então, eu não consigo sair. Porque se eu pudesse, eu acho que eu ia ficar off de tudo, seria excelente. Mas eu não consigo. Então, o que eu faço? Eu coloco limites. Eu não recebo notificação de nenhuma rede, nem de WhatsApp, nem de Instagram, nada. Os meus amigos até falam, meu Deus, como que você vive? Gente, é pra minha forma de lidar com a vida. Então, eu não recebo, só quando eu clico pra abrir, então eu faço as minhas coisas, não fico o celular apitando toda hora. Então, no meu momento, eu vou, abro o WhatsApp, abro o Instagram, vejo o que eu faço ali e tudo mais pra responder. Tento antes de dormir, um tempo antes, não tá no celular, pego um livro pra ler. Uma coisa que me ajuda muito a não ficar tanto nas redes, assim, porque passar feed, porque assim, se você ficar passando feed, você fica horas. É interminável, e né? é assustador quando eu vi o tempo que eu gastava da minha vida nas redes sociais. E aí eu faço o quê? Eu sempre tô com um livro na cabeceira. Eu li esse mês no terceiro livro, só em janeiro. E aí eu tô o quê? Tô ali vendo TV, tô ali de bobeira, livro, vou ler. Então, isso tem me ajudado muito. Então, assim, pra vocês, o que eu posso falar que ajuda muito, isso, assim, foi uma coisa que eu entendi na terapia também, né? Que é o quê, gente? Use as redes sociais se você tiver que usar, poste as suas fotos, mas não fique ali o tempo todo, controle essa questão do tempo, as notificações, tudo isso, porque assim, senão você fica louco. Isso vai, sua cabeça vai envolvendo, a gente é muita informação, é muito acesso à informação. Sim. E a gente não dá conta. Então a gente vai ficar meio mal com tudo isso, assim, e principalmente essa questão de você se comparar ao outro, porque isso assim é terrível. Agora, Bruno, vamos lá pro teatro. Aí você foi, né, você foi pra comunicação, foi pro jornalismo, é uma coisa que você se formou, vivenciou, não se entendeu no certo sentido de que as pessoas, você viu muitas coisas ruins, né? Mas você foi pro teatro. Fala pra gente assim, o que você diz dos benefícios do teatro, no sentido, pra você, o que te ajudou, né, além da terapia, o acompanhamento terapêutico, com um profissional, tá, gente? Porque, lamentavelmente, nós temos muitas pessoas aí que falam que são terapeutas, né? Existem vários terapeutas, né? Que trabalham com várias questões, terapeuta holístico e tal. Não tô falando disso. Tô falando de pessoas que trabalham com saúde mental e que não têm a preparação ou a formação específica. Mas aí você fez a terapia, faz a terapia. Eu também vou voltar para minha terapeuta, se Deus quiser, porque deu uma parada. E aí você foi pro teatro. Como é que você vê o que o teatro te ajuda ali, que você fala, nossa, estou aliviado, estou melhor, né? Fiz uma peça agora, ou dei uma aula, como é que é isso? Nossa, o teatro, assim,
É muito importante, assim, depois de muito tempo que eu fui entender a importância do teatro que sempre teve na minha vida, nos períodos, assim, de sempre que eu tava fazendo teatro, eu tava me sentindo muito melhor. Porque, como eu falei, você pode ser quem você quiser ser, né? Não tem julgamentos e tem exercícios, enfim. Então, além de dar aula, que hoje eu tenho a minha escolinha de teatro e tudo Isso. mais, que é muito bacana, e eu vejo Dá também... aí o arroba aí pra gente. Oficina de Teatro Bruna Miranda, então quem quiser, segue lá, pessoal. Isso Quem aí. quiser fazer teatro, enfim, fica aí aberta as portas, dá pra fazer aula experimental, enfim, é muito legal e ajuda muito. Assim, não é só porque eu sou professora, mas assim, eu via como o teatro transformou a minha vida, porque assim, os exercícios, a liberdade de eu ser quem eu quiser, tudo porque o meu gatilho de ansiedade vem muito disso, de eu me comparar, de eu me controlar, de eu me julgar demais. E lá naquele espaço, né? Porque eu acho que vem disso também da comunicação, né? Eu acho que eu sempre cresci nesse meio, assim, né? Então, pra mim, tinha esse olhar muito das pessoas, muito forte. Sim. Pelas pessoas me conhecerem, conhecer desde criança, enfim. Então, pra mim, foi um espaço onde eu podia ser quem eu quisesse ser. Eu não era mais a Bruna Miranda, eu era quem eu quisesse ser. Não tinha julgamento. Eu podia ser mal, eu podia ser boa, eu podia ser debochada, eu podia ser quem eu quisesse. E aí, o teatro, dentro do teatro, a gente tem muitas ferramentas. Que eu sempre falo, as pessoas falam, fazer teatro, mas eu não quero ser ator. Não, gente, o teatro ele ajuda com a sua timidez, controle de ansiedade, a você falar melhor em público, várias questões, porque a gente tem muitos exercícios que são trabalhados. E eu vejo agora, com os meus alunos, como que transforma a vida. Emocionalmente mexe com suas questões, socialização. Eu tenho alunos que são extremamente tímidos, que não conseguiu se relacionar com ninguém na sala de aula e conseguiu apresentar uma peça, e conseguiu fazer amizade, e mudou o comportamento por conta disso. Muito bom. Eu tenho alunos que faziam terapia também, e o teatro foi algo que casou, foi algo que complementou, que é super importante. Então, assim, são muitos exercícios. A gente tem exercícios de respiração, a gente tem exercícios também... São muitas ferramentas. Com a psicologia, né? Inclusive tem teóricos da psicologia, o Moreno, a gente já conversou sobre isso, que trazem essa linha de respiração, de trabalhar, de criar um enredo para que você entenda onde você está e onde você estaria. Isso. Muito interessante. Agora, Bruna, gente, oficina de teatro... Bruna Miranda. A gente vai colocar aqui nos caracteres. Façam teatro, acho bacana. Parabéns, Bruno, pelo seu projeto de teatro, né? Obrigada. Agora, voltando à terapia, quando você começou a fazer ou falou que estava fazendo, igual você falou aqui pra gente, vamos falar você falou de julgamento. Teve gente que julgou, pra quê? Essa besteira, perdendo seu tempo, vai pra igreja. O que você ouviu nesse sentido? Nossa, primeiro, assim, como eu falei, as pessoas, elas não sabem lidar com as questões emocionais. Porque, assim, quando você tá doente, as pessoas veem, você tá emagrecendo, você tá com machucado no rosto, você tá com alguma coisa, as pessoas veem aquilo ali. E as dores da alma, ninguém vê, né? Então, é muito difícil para as pessoas entenderem. Você falar pro outro que você tá tendo alguma coisa. E aí, tem um julgamento muito grande. Assim, eu lembro, a primeira vez que eu fui, muito engraçado isso. Meu primeiro dia de psicóloga, eu tinha um date depois de terapia. E aí eu falava que eu tinha um compromisso. Eu falava que eu não tinha um compromisso. Falei, ele vai achar que eu sou doida. Vai começar a sair comigo, vai achar que eu sou doida. Olha a cabeça. Primeiro dia que você foi pra terapia, primeiro dia de terapia, você tinha um encontro. Tinha um encontro depois. Aí eu falei, gente, não vou falar, eu tenho um compromisso e tal. Enfim, e enrolei ele, não falei o que era. E aí eu tinha esse medo. Falei, nossa, vou falar, ele vai achar que eu sou maluca e tal. O tempo foi passando, eu acho que depois, assim, eu lembro que eu era uma das primeiras a falar de terapia com o meu ciclo de amigos, assim. Aí a galera começou a fazer e tal. Eu tinha uns amigos como eu tinha essa amiga que era psicóloga, e tinha uns outros que ela também acabava incentivando as pessoas a fazerem e tal. E ali eu comecei a falar. Mas assim, falava naquele grupo de amigos, falava com as pessoas. Mas quantas vezes, saindo do trabalho, a gente vai sair 10 minutinhos mais cedo pra eu poder, porque eu já tenho terapia. Você faz terapia, mas o que você tem? Nossa, Bruna, mas você parece tão bem. Eu falei, gente, não. Falei, não, eu comecei por causa da ansiedade e tal, mas a terapia não é só pra quem tem algum problema. Ela ajuda muito no autoconhecimento e tudo mais. Tanto, gente, que hoje eu faço terapia total por autoconhecimento. Pra me entender. E bem-estar, e é uma delícia fazer terapia. Eu amo, eu saio assim, igual
uma nuvem, assim, voando. Assim. É muito bom. Eu conheci coisas, eu entendi coisas em mim. Eu não estaria onde eu tô, não estaria com a minha escolinha, eu não estaria vivenciando as coisas que eu vivencio, me sentindo a pessoa que eu tô, me sentindo a mulher que eu sou, se eu não tivesse feito terapia. Jamais, assim. Então, o autoconhecimento e a evolução que eu tive com a terapia foi essencial. E hoje, eu acho chiquérrimo falar que faz terapia e as pessoas também falam mais. Sim. Mas ainda existe. Ontem mesmo, né? Igual eu tava falando com você quando a gente tava vindo pra cá, que eu falei com um amigo, falei, você já fez terapia? Ele me contando um monte de questão dele. Aí ele, nunca precisei. Eu falei, pô, você nunca precisou, você me citou várias situações. Ele mesmo enxergou os problemas. Os problemas, né? Mas não sabia que era terapia. Eu falei, cara, você precisa. Eu conversando com ele, aí no final ele falou assim, não, realmente, eu acho que depois de tudo que você falou, eu acho que eu vou procurar terapia, eu acho que eu preciso e tudo. Eu falei, gente, é essencial. Então, assim, não é só quem tem algum tipo de transtorno, que eu acho difícil hoje em dia, porque tá todo mundo com a mente meio bugada, Sim. tá todo mundo com a nossa saúde mental, não tá fácil, é muita coisa nesse mundo, com a terapia, com muita coisa acontecendo, né, com a pandemia e tudo mais. Então, assim, façam terapia, é bom para sua saúde mental e também vai te ajudar no seu autoconhecimento, a você se entender, você se descobrir. Tem muita coisa dentro da gente que a gente nem faz ideia. Sim. Existem questões que acontecem na sua infância, situações que a gente acha que não marca, mas você leva a sua vida inteira para descobrir que aquilo afeta você, e quando sabe? Você faz esse descobrimento, quando você consegue identificar isso é como se fosse uma ferida curada, né, Bruna? Você... Aquilo continua existindo, mas não dói mais. Não dói. Né? Alivia, entendeu? Isso. Você consegue lidar. Tem questões da sua vida que você sempre vai ter. Todo mundo tem uma questão, um problema, família, alguma coisa assim. Mas você vai aprender a lidar. Porque o que é a questão? Terapia não é que você vai fazer e tudo vai se resolver. Não é essa a questão. Mas você vai saber lidar melhor com as situações. Igual eu falei, hoje, alguma coisa acontece. Né, eu nesse novo ramo de sendo empreendedora e tudo mais, eu, às vezes, paro, não, foi melhor assim, porque tal coisa, vou ver lá na frente. Eu tenho mais paciência para lidar com as situações, Legal. Eu enxergo o melhor das situações. Então, assim, isso graças à terapia que me preparou para isso. Então, isso é muito importante, porque eu sei lidar. O outro, às vezes, não vai estar preparado, mas eu vou estar para lidar com aquela situação. Exatamente. E também é isso, cada um que faz terapia, gente, é você. O outro vai continuar igual. Só que você vai aprender a lidar. Porque nem todo mundo quer fazer terapia, nem todo mundo pensa que precisa. Existem pessoas que a gente nunca vai conseguir mudar a mentalidade. Mas a partir do momento que você cuida de você, faz toda a diferença. E ainda, né, tem uma questão também que existem os atendimentos sociais, né, mas realmente a terapia tem um custo, né? Mas é aquele negócio. Se você vai para uma academia, você vai ter um custo. Vai cuidar do seu corpo. Você quer cuidar da sua mente, vai ter um custo também. Então você tem que ver o que é prioridade. Gente, olha, conversando aqui com a Bruna Miranda, jornalista, atriz, a gente vai encaminhando para o final do nosso bate-papo aqui. É o primeiro projeto. E eu chamei a Bruna justamente por isso que vocês estão vendo. Porque ela tem um depoimento, eu vi um stories dela, né, Bruna? Falei com ela. Foi. Ela tem um depoimento sobre a terapia, sobre a importância da terapia, de se cuidar. Então, assim, falei, nossa, é Bruna. Então a gente trouxe ela aqui, batendo esse papo. Você vê que é uma pessoa jovem, faz terapia. Eu também faço, tá, gente? Eu parei, mas eu vou voltar. E super importante, assim, esse autoconhecimento. Eu, Bruno, passei assim, estava conversando com a Bruna aqui, passei muitas questões. A gente, quando é jornalista, a gente é o tal do Superman, né? A gente acha que a gente pode tudo. E a gente descobre que não pode. A gente não pode carregar todo o peso nas costas, né, Bruno? Então a terapia ajuda muito nisso, né? Muito, demais, demais. Eu acho que isso é o alívio, né? A gente se sente melhor, a gente vai conseguir se entender melhor, a gente vai conseguir trabalhar as nossas questões. E é uma coisa que a gente faz pela gente. Como você falou, às vezes é caro, eu sei, mas hoje em dia tem vários tipos de... existem na internet, existem sites, existem muitas coisas que você consegue acessar e tudo mais, mas é priorizar também. Porque a gente não sai, não gasta, não vai no show, não vai numa festa, não vai no restaurante. Prioriza, porque a gente precisa priorizar o que é importante na nossa vida. E eu falo pra todo mundo, se você tiver a oportunidade, faça terapia. É essencial. E você vai sentir a sua vida sendo transformada. É meio que... Sabe aquela... Às vezes tá naquele túnel, a luz no fim do túnel? É a terapia, sabe? Ela vai ajudando, ela vai te fazendo você se entender, vai aliviando suas dores. E é algo que você faz por você, sabe? Assim como você cuida do seu corpo, cuida da sua mente. É isso, olha...
Quem faz, como a Bruna, terapia, quem passou esses períodos de ansiedade, que a gente vive muito, essa ansiedade, o mundo exige pressa, né? Hoje, né, Bruna? Tudo. O mundo exige pressa. Tudo é pra ontem. Não tenho tempo. Mas arrume um tempo pra você. Conversei aqui com a Bruna Miranda, né? E, Bruna, quero te agradecer por estrear o Terapia em Pauta, né? Trazer o seu conhecimento, o seu feedback, falar da importância de uma atividade não só física, mas cultural, né? Que as autoridades cuidem mais da cultura da nossa cidade. Por favor, gente. Né, precisamos de um teatro em Guarapari, precisamos de mais cultura, Exatamente. mais arte. Nós temos uma cidade que é linda, que é maravilhosa, mas arte e cultura é essencial para nossa saúde, para o nosso lazer. Porque é aquilo, a gente não quer só comida, né? Exatamente. A gente quer comida... A música do Titãs, é isso aí. A gente quer comida, Então, diversão, então, balé. Perfeito. Então é isso, a gente precisa, né? A diversão, a arte é essencial. E eu acho que abrir também a mente é importante também. Assim como vocês têm que abrir a mente para terapia, abram a mente para o teatro, gente. Teatro é uma ferramenta incrível, que existem vários estereótipos, existem uma visão às vezes deturpada, e não é. É uma atividade incrível que qualquer pessoa pode fazer. Eu acho que é a atividade mais democrática, é a arte mais democrática que tem, porque pode ser qualquer idade. Eu falo que a partir dos 6 anos é até 104, 107 anos dá pra você fazer. E não existem, não tem biotipo, não tem raça, não tem nada. Ali você não é julgado. Então é um espaço incrível e todo mundo deveria também experimentar. Mano, finalizando aqui, deixa aí o telefone de contato, né? O e-mail, os seus arrobas, para as pessoas que estiverem interessadas em fazer teatro na oficina de Bruna Miranda, tá, gente? Deixa aí seus contatos. Bom, gente, eu vou deixar, né, o Oficina de Teatro Bruna Miranda, que é o meu Instagram da oficina. Vou também deixar o meu Instagram pessoal, que eu adoro bater um papo lá sobre... Falo sobre os assuntos, que é o meu Instagram, que é Bruna Premoli, sem um acento, né? É P-R-E-M... Vai deixar aqui, né? Sim. Vai deixar depois. Então, Bruna Premoli. E o meu telefone de contato é o 27 998 770412. E é isso, assim, quem também quiser trocar dentro do Instagram, me seguir lá pra gente poder trocar experiências sobre terapia, quem tiver dúvida, quiser conversar mais comigo, que eu acho que depois do meu Muito testemunho, bacana. né, Isso fica aí. aberto as minhas redes também. E eu vou fazer um convite para você aqui, Bruna, né? Sempre que possível, né? Que eu vou trazer outros entrevistados aqui, né? Espero que os meus professores venham também. Estão fugindo, mas eu quero vocês aqui. Para você participar junto com a gente na mesa, né? Como jornalista, participar aqui do Terapia em Pauta, sempre bom ter uma visão feminina, né? E eu tenho 3 mulheres em casa, então sempre bom estar convidada, Bruna. Assim que eu tiver a oportunidade para a gente trazer aqui no estúdio para entrevistar psicólogos, terapeutas, médicos, ou seja, as pessoas que possam falar de terapia e de saúde mental. Combinado? Combinado, será um prazer, gente. É muito bacana falar sobre esse assunto e parabéns pelo projeto. Acho importante e vamos ver se a gente consegue. Eu acho que esse projeto vai ser uma forma de abrir a mente das pessoas sobre a importância da terapia. Muito bom, gente. Bruna, obrigado. E vocês que nos acompanharam, gente, muito obrigado. Vamos falar sobre terapia. Se você tiver alguma dúvida sobre terapia, pode entrar em contato comigo também. Vou deixar aqui o meu e-mail, tá bom? O telefone, para vocês poderem perguntar, tirar alguma dúvida sobre terapia, sobre psicologia. A gente vai falando. E agradecer a vocês. E vamos aí até o próximo programa aqui no Terapia em Pauta. Um abraço, gente.